igreja, em um nome de Jesus. Amém. A região de Sete Barras, no Vale do Ribeira, é cercado pela Mata Atlântica. E lá tem uma espécie de árvore nativa da Mata Atlântica que floresce 2 vezes no ano, no outono e na primavera. Essa árvore é chamada de quaresmeira e o seu nome científico é a Tibalquina granulosa. Ela é uma árvore de porte médio, com flores que variam de um tom rosa a um roxo vibrante, e as suas folhas são elípticas, de um verde escuro. A sua copa é arredondada e é belíssimo observar na mata, na época do seu florescer, o destaque colorido de suas flores, em contraste com o verde vivo de suas folhas, enfeitando a imensidão da Mata Atlântica, que encanta os nossos olhos e nos faz agradecer e adorar ao nosso Criador. Quando nós olhamos para este salmo, ele compara o justo como o florescer de uma palmeira ou como o cedro do Líbano, porque na vida é assim também. Há pessoas que são como árvores ornamentais, com suas flores, que enfeitam, que embelezam o ambiente por onde quer que vão ou onde quer que estejam, mudando todo o cenário à sua volta. Mas o texto também fala de ervas daninhas, que também brotam, que se espalham, porém, ao invés de trazer beleza, tornam as pastagens inúteis ou improdutivas. Mas o fim delas é certo, pois assim está no texto, conforme a palavra de Deus que nós lemos. A igreja do Jardim Marilene completa nesse mês, de modo mais específico no dia 7 de junho, 36 anos desde a sua organização. Muitos já passaram por aqui e partiram. Algumas flores foram recolhidas para o jardim especial do nosso Deus, outros se mudaram para outras cidades, e esses homens e mulheres que por aqui passaram eram como árvores floridas, espalhavam o bom perfume de Cristo. Alguns permanecem conosco até hoje, desde o começo da história dessa igreja, enquanto era congregação. Outros chegaram, estão conosco há pouco tempo, e outros foram recebidos ainda mais recentemente. O fato é que todos fazemos parte de uma mesma família, a família da fé, plantada aqui, nesse jardim, do Jardim Marilene. E nós temos como objetivo comum espalhar esse bom perfume de Cristo onde quer que andemos. O Salmo 92, meus irmãos, nos ensina sobre muitas coisas. Podemos aprender sobre vários aspectos com este Salmo. O Salmo nos fala de gratidão, o Salmo nos fala de alegria, ele enaltece aqui alguns atributos próprios de Deus, a sua misericórdia, a sua fidelidade, a sua justiça também. E ele vai contrastar aqui o florescer dos ímpios, que é temporal, com o florescer dos justos, que é perene. Ele foi escrito como um cântico para ser entoado no dia de sábado, que é o dia de culto dos judeus. E essa referência está no seu título também em hebraico. E é o único salmo de todo o saltério que traz esse título, cântico para ser entoado no dia de sábado. Dentro da divisão do saltério, ele faz parte do livro 4 dos Salmos, que compreende o Salmo 90 até o Salmo 106. E este salmo ele tem um objetivo muito claro, ele tem um propósito aqui bem definido pelo autor. Este salmo tem como objetivo o louvor a Deus, dar glórias a Deus, render graças ao Senhor no dia do culto público. Segundo a Mishnah judaica, que é o registro da tradição oral dos judeus passado de geração a geração, eles dizem que este salmo era cantado todos os sábados pelos levitas no templo em Jerusalém. Ele pode ser então classificado como um salmo de gratidão, um salmo de louvor, e o salmista que o compôs vai nos fornecer diversas razões para agradecermos
e para louvarmos o nome do nosso Deus. Alan Harman, comentando este salmo, ele diz que este salmo celebra o governo justo de Deus e também a prosperidade dos justos. Muito propício para o que nós pretendemos nesse mês, que é render graças ao Senhor pelo aniversário da nossa igreja, e por isso nos reencontramos para louvarmos juntos o nome do nosso Deus. Mas a pergunta que você precisa fazer é: que tipo de planta você tem sido na casa de Deus? Que tipo de planta você tem sido na casa de Deus? Nós vamos ver duas espécies aqui. Aquele que louva ao Senhor se alegrará e florescerá para sempre, mas os ímpios serão totalmente destruídos. É isso que este salmo nos ensina em resumo. Aquele que louva, o justo, ao Senhor se alegrará e florescerá para sempre, mas os ímpios serão totalmente destruídos. Como primeiro ensino deste salmo, eu quero que você guarde isso na sua mente quando ler outra vez este salmo, é que nós precisamos agradecer e louvar ao Senhor por causa da sua misericórdia e da sua fidelidade. Essa é a primeira lição deste salmo. Agradecer e louvar ao Senhor por causa da sua misericórdia e por causa da sua fidelidade. Olha como o salmista inicia este salmo. Ele diz: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante a noite a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. O salmista está mostrando, ele está expondo o seu sentimento aqui. Os salmos são poemas, são músicas. Ele está colocando aquilo que está no seu coração para nós entendermos. E ele diz: como é bom louvar ao Senhor, como é bom render graças ao Senhor. Este verbo, render graças, aqui está no tronco do hebraico que nós denominamos como refil, que tem uma característica de ser um verbo causativo, e traz dentro desse aspecto as bênçãos, as misericórdias de Deus que causaram no salmista essa sensação de render graças ao Senhor. Ele então rende graças por tudo aquilo que Deus tem feito. Já o verbo cantar, quando ele nos convoca, dizendo que é bom render graças ao Senhor, mas também é bom cantar louvores, como esses que nós cantamos aqui, com o grupo de cânticos da nossa igreja. Ele diz que é bom cantar louvores, e ele usa o tronco mais enfático da língua hebraica, que é o piel. Ou seja, ele está convocando e mostrando que nós devemos louvar ao Senhor não de qualquer maneira, não de qualquer modo, mas devemos nos empenhar em louvar ao nosso Deus. Devemos nos esforçar em cantar louvores ao nosso Deus, porque não é qualquer Deus que nós adoramos, não é qualquer Deus que nós estamos aqui reunidos para celebrar, mas é o Deus Altíssimo, é o soberano, o Rei de todo o universo. É esse Deus que o salmista nos convoca a louvar, a cantar louvores, a adorar, o Deus Altíssimo. E ele diz: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, aquele que está acima de tudo e de todos. Mas quais razões nós temos para louvar ao Senhor? Aqui o salmista destaca pelo menos duas razões pela qual ele está extasiado nessa emoção de louvar e render graças ao Senhor: a sua misericórdia e a fidelidade de Deus. Dois atributos de Deus são destacados aqui. Ele diz: anunciar de manhã as tuas misericórdias e durante a noite a tua fidelidade. Mas isso não significa que pela manhã nós devemos exaltar um atributo de Deus e à noite o outro. Ele está apenas dizendo e nos informando que nós precisamos louvar ao Senhor por causa da sua misericórdia e da sua fidelidade continuamente, desde o amanhecer até o anoitecer. Isso significa que você deve ter uma vida de louvor, não apenas quando nós nos reunimos aqui,
para adorar ao Senhor. Mas você deve se esforçar para viver uma vida de louvor, uma vida que enaltece, que reconhece e que vê os atributos da misericórdia e da fidelidade de Deus na sua vida. O ato ou atributo de misericórdia, o ápice para nós, meus irmãos, nós sabemos qual foi. O maior ato de misericórdia de Deus foi entregar o seu filho unigênito, na cruz, para morrer em nosso lugar. Este foi o maior ato de expressão da misericórdia de Deus. E é somente por isso que nós estamos reunidos aqui nessa noite. É por causa desse sacrifício do Filho de Deus que foi feito naquela cruz para nos remir dos nossos pecados, é que é possível nos reunirmos hoje, nesta noite, para louvar ao Senhor. É por causa do sacrifício de Cristo que existe a igreja espalhada pela face da terra. É por causa do sacrifício de Cristo, o Cordeiro Santo e Perfeito, que existe a igreja presbiteriana do Jardim Marilene. Por isso toda honra e toda glória deve ser dada a Jesus. Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória, porque Ele é a expressão máxima da misericórdia de Deus. Ele entregou o seu Filho para morrer, para nos perdoar. Ele morreu, Ele ressuscitou para a nossa justificação. E agora Ele desempenha o papel ao lado do Pai, à destra do Pai, como nosso sumo sacerdote, nos representando continuamente diante do nosso Deus. Nós só existimos como igreja do Senhor por causa da sua misericórdia. Mas o outro atributo de Deus que é ressaltado aqui neste poema é a sua fidelidade. E a fidelidade de Deus diz respeito à sua firmeza, à sua confiabilidade. Ele aponta para a relação pactual de Deus com o seu povo. Nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus de aliança. É um Deus que entra em aliança com o seu povo. E nós estamos debaixo da nova aliança, que foi selada com o sangue de Cristo. Ele nos deu esta nova aliança, a qual nós fazemos parte. E graças a Deus pela sua fidelidade, porque Ele é fiel não a nós, porque nós pecamos, somos inconstantes, somos falhos, pecamos continuamente. Graças ao Senhor, a firmeza e a durabilidade dessa aliança não depende de nós e da nossa capacidade de obedecer continuamente a Deus, senão estaríamos perdidos, mas exige no fato de que ela foi firmada e selada pelo sangue do Cordeiro, de uma vez por toda e para toda a eternidade, por causa da fidelidade de Deus, da firmeza e do zelo em cumprir o seu pacto, a sua aliança. Irmãos, esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós adoramos e que servimos aqui na igreja do Jardim Marilene. Tal como o salmista, nós temos hoje motivos de sobra, motivos suficientes para render graças e cantar louvores, cantar a bondade de Deus, como foi aberto no prelúdio deste culto, proclamar as benfeitorias de Deus para a sua igreja. São 36 anos de organização, mas são 49 anos desde o tempo em que alguns irmãos que ainda aqui estão começaram a se reunir, a congregar ali na rua Cláudio Manuel da Costa, como ponto de pregação, que mais tarde seria esta igreja do Jardim Marilene. E quão grandes coisas Deus tem feito ao longo desses anos. Por isso, nós devemos louvá-lo com todo o nosso empenho, com todo o nosso esforço, de todo o nosso coração, porque muito grande é a misericórdia de Deus sobre nós, e muito grande é a sua fidelidade para conosco. A segunda lição que aprendemos neste salmo, meus irmãos, é que devemos nos alegrar no Senhor. Como é bom nos alegrar no Senhor. E o salmista nos convida, ou ele diz: olha, eu estou alegre, Senhor. Ele vai dar motivos pelo qual ele se regozija no Senhor a partir do versículo 4. O versículo 4 e 5 diz assim: pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Em segundo lugar, o salmista afirma categoricamente que Deus o alegrou com os seus feitos.
E é por isso que ele exulta ao Senhor. É por causa das obras das mãos do nosso Deus que ele se regozija. E o alegrar-se aqui não é qualquer alegria, é um regozijo pleno que invade a alma, e ele expressa isso através dos louvores. Ele canta quão alegre ele está. E a alegria é tamanha que não pode ser contida, e ele vai demonstrar isso através de um brado. E este brado é essa exultação aqui. Ele diz: exultarei, eu gritarei, eu cantarei as obras das tuas mãos. É isso que significa essa palavra, segundo o que nós entendemos a partir do hebraico. É um grito, é um brado de júbilo, de vitória. É um grito de adoração ao nosso Deus diante de tamanha alegria que o salmista tem dentro do seu coração. E no verso 5 ele aponta para esse êxtase. Ele está espantado, ele traz à sua memória as lembranças dos poderosos feitos de Deus, e ele fica nesse estado contemplativo e se alegra na presença do Senhor, porque ele lembra todas as obras das mãos do Senhor na sua vida, na vida do seu povo, na vida da igreja do antigo Israel. Ele nos convida também a fazer isso. Esse salmista não é o primeiro que fica extasiado diante da magnitude do nosso Deus. Isaías também, quando olha e contempla a grandeza e a sabedoria de Deus, ele diz: quão grande é o Senhor. Não sabes, ele pergunta, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. O salmista diz: os teus pensamentos, que profundos são. Nossa mente não consegue alcançar a mente de Deus, os pensamentos de Deus. Paulo, depois que escreve ou boa parte da sua carta aos Romanos, ele também fica extasiado com a grandeza de Deus. Ele faz uma bela doxologia, registrada no capítulo 11, e ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paulo contempla a grandeza, a magnitude de Deus, a sua sabedoria, os seus pensamentos, e ele une a sua voz com o salmista, nesse Salmo 92, e diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Igreja do Jardim Marilene, quantos motivos nós temos para nos alegrar no Senhor. Tragam a memória, tragam a lembrança, os poderosos feitos de Deus na sua vida em particular. Agora expanda isso e tragam na memória os poderosos feitos de Deus na vida da sua família, dos seus parentes, daqueles que quando estavam oprimidos e necessitados, Deus os acudiu, os restaurou, restabeleceu a sua saúde. Traga na memória os poderosos feitos de Deus na vida dessa igreja. Os mais antigos vão lembrar, sabem as dificuldades que nós passamos, mas sabem que em tudo a boa mão do Senhor nos assistiu. Quando vocês trouxerem a memória, vocês não podem ter outro sentimento senão de se alegrar no Senhor, de exultar com júbilo ao Senhor e dar glórias a Deus, render glórias a Deus, porque Ele é quem sustenta a sua igreja. Entretanto, meus irmãos, lá no Vale do Ribeira não é apenas a quaresmeira que floresce. Há também algumas ervas daninhas, algumas pragas que crescem nas pastagens e que as deixam improdutivas. Pelo menos algumas espécies ali mais conhecidas. Nós temos o açapeixe, que se espalha pelas pastagens muito rapidamente. Tem uma outra espécie que é conhecida como o amendoim bravo, e ele, quando cortado, ele solta um leite, e apenas uma única planta pode liberar 490 sementes. E essas sementes, elas têm um alto poder germinativo e também se espalham pelas pastagens.
E há também a samambaia do campo, um arbusto que pode chegar até 3 metros de altura, e ele se espalha rapidamente por toda a pastagem, e nem o fogo pode contê-los, e é muito resistente aos herbicidas. Tratar dessas ervas daninhas é um grande trabalho para o agricultor, para o pecuarista, que cria ali os seus animais, porque realmente, quando não cuidado, ela toma conta de toda a pastagem. Sabemos que nem tudo que floresce é bom e bonito. Pragas, ervas daninhas também florescem, também brotam. E aqueles que se colocam contra Deus e o seu povo também se espalham. É o que nós vamos ver agora no terceiro ensino deste salmo. Pois ainda que os ímpios brotem por um breve tempo, eles não resistirão diante da presença do Deus Altíssimo. Olhem aí o versículo 6 até o versículo 9. Diz assim: o inepto não compreende, e o astuto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem, todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Meus irmãos, a igreja não está livre de ataques. A igreja não está livre das armadilhas e ciladas do inimigo. O inimigo, ele vem e planta o joio no meio da igreja. E esse joio cresce juntamente com o trigo. E não cabe a nós, homens, separar o joio do trigo, isso compete ao Senhor. Mas o que eu quero que vocês entendam é que dentro da igreja nós temos lutas, temos problemas, temos dificuldades. Sim, porque não estamos isentos a isso. Mas conforme nós lemos no Evangelho de Mateus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Nem tudo que floresce é bom e bonito. Nós vamos entender isso, essa realidade que compõe a igreja. O inepto é aquela pessoa com falta de inteligência, incapaz de compreender os feitos de Deus ao longo da história. O astuto representa uma pessoa insensata, uma pessoa nécia, desprovida de sabedoria, incapaz de reconhecer os poderosos feitos de Deus. Mas Deus, na sua longanimidade, permite que esses também brotem e floresçam sobre a terra. Mas eles vão brotar e florescer tão somente para serem destruídos na sua própria estultícia. Enquanto eles brotam e florescem para um fim certo, o salmista vai fazer um contraste aqui. Deus continua sendo o Altíssimo eternamente. Deus continua sendo o Altíssimo eternamente. Tais homens são inimigos do Senhor, são inimigos do povo de Deus, mas eles perecerão. E o texto diz: eles perecerão todos aqueles que praticam a iniquidade. Na história do povo de Israel, nós vemos muitos embates, muitas batalhas sendo travadas. Quando você lê o Antigo Testamento, você vai ver guerras ali. Quando Deus deu as instruções para o povo entrar na terra prometida, por exemplo, eles não viram uma terra totalmente despovoada e invadiram e tomaram a terra sem nenhuma dificuldade. Eles tiveram que lutar. Eles tiveram que vencer os seus inimigos para que pudessem tomar posse da herança que competia a eles, conforme foi prometida ao nosso Deus. Meus irmãos, hoje nós não lutamos com espadas, nós não pegamos em armas. A guerra hoje está no campo ideológico, está no campo das ideias. Nós vemos constantes ataques contra o cristianismo, contra os valores, os princípios cristãos que nós enxergamos e entendemos como verdade de Deus. Eu vi um vídeo na internet que eles fizeram uma atração cultural sobre os drag queens. E eles então fizeram um concurso
para ver qual era o mais enfeitado, e aí eles puseram roupas e maquiagens, deram um kit gay para todos os participantes, isso dentro de uma universidade federal. Depois que eles fizeram isso, o jovem que apresentou falou, isso foi uma expressão cultural, uma manifestação cultural que devia ter não apenas nas universidades federais, mas em todas as escolas, em todos os lugares. Antes nós tínhamos orgulho quando o nosso filho passava numa universidade federal, mas hoje nós devemos pensar 2 vezes antes de encaminhá-lo para lá, porque é assim, é através dessas armadilhas que o inimigo tem plantado para desviar os nossos jovens dos caminhos do Senhor. E cabe a vocês, pais, orar pelos seus filhos, ensinar os seus filhos, principalmente na fase da adolescência, da juventude, onde os ataques, as armadilhas, as ciladas do inimigo são ainda mais cruéis, para fazê-los desviar do foco, que é seguir a vereda da vida, que é seguir o caminho que é Cristo Jesus. Nós aprendemos, em 4º lugar, meus irmãos, que o Senhor é fonte de bênção para o seu povo, por isso o justo florescerá para sempre na sua presença. Dentro desse contraste, o salmista vai dizer, uma vez que Deus destrói os ímpios, aqueles que brotam, aqueles que florescem, eles vão perecer. O fim deles é certo, então não se preocupe. E o salmista não vai se preocupar com isso, pelo contrário, ele vai dizer, porém, tu exaltas o meu poder como do boi selvagem, derrama sobre mim óleo fresco, os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. Enquanto os ímpios são destinados a um fim repentino, e tais não serão lembrados, Deus exalta o poder do seu povo como do boi selvagem. Quem se atreve a enfrentar um boi selvagem em toda a sua força e robustez? Nenhum leão da mata ou da África é capaz de atacar um búfalo. Eles se reúnem e enfrentam leões, e eles são capazes de levantar com o poder do chifre deles um leão de mais de 300 quilos. Quem se atreve? Essa metáfora que o autor utiliza aqui, Deus exalta o seu poder, e o poder é uma referência aos chifres como o do boi selvagem. Quem há de se colocar na frente do povo de Deus? É Deus quem trava a nossa batalha, meus irmãos. É por isso que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Cristo, porque é Deus quem nos sustenta. Ele continua dizendo, derrama sobre mim o óleo fresco, a unção da parte de Deus. João Calvino explica o sentido de óleo fresco aqui. Ele diz que a figura do óleo significa usufruir de todas as bênçãos divinas. E por óleo fresco ou verde está implícito o elemento que ainda não foi corrompido, mas que é usado para este fim, de abençoar o povo de Deus. Por isso não devemos temer aqueles que se levantam contra nós. Aqueles que se levantam contra nós, se levantam contra Deus, porque Deus é a nossa defesa. Deus é quem nos sustenta. Eles se levantam tão somente para cair, para serem aniquilados pelo próprio Deus, para não mais se levantarem. E quanto a nós? E quanto aos justos? O texto diz, versículo 12, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus, e na velhice darão ainda frutos. Serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Nós, os justos, nós que fomos justificados pelo sangue do Cordeiro, floresceremos como a palmeira e cresceremos como o cedro do Líbano. Alan Harman, ele vai nos dar uma explicação razoável do sentido dessa metáfora aqui usada pelo salmista. Ele diz que a palmeira e o cedro do Líbano são usados aqui como o símbolo dos justos.
A palmeira é uma das árvores mais soberanas do Oriente Próximo, sendo amplamente usada, especialmente para sombra e alimento. O cedro do Líbano é uma árvore maciça, com um sistema de raízes vigorosas e um tronco forte, e por isso também pode ser usado como metáfora para o caráter de uma pessoa ou uma nação aos olhos de Deus. Tais pessoas durarão e mesmo quando forem velhas, ainda produzirão frutos. São plantas de Deus e conhecem o seu terno cuidado. É assim que são os justos na presença do Senhor. São como o florescer de uma palmeira e são sustentados como o cedro do Líbano. Em outras palavras, os justos, aqueles que creem em Deus, devem apontar em sua beleza a beleza de Cristo. Devem florescer como a palmeira e devem ser estáveis, duráveis, resilientes como o cedro do Líbano, porque eles são plantados pelo próprio Deus. Meus irmãos, o segredo desta beleza e o segredo desse crescimento sólido como a palmeira e como o cedro do Líbano, é porque eles estão plantados na casa de Deus, nos átrios do Senhor. Esse é o segredo para um florescer contínuo. Por isso eu perguntei, que tipo de planta você é? Você é aquela planta que floresce continuamente? Se você é, o segredo é porque você está plantada nos átrios do Senhor. É porque as suas raízes estão sugando a seiva que vem do próprio Deus. Vocês estão sendo alimentados pelos nutrientes que vêm do próprio Deus. E esse é o segredo para, ainda quando formos velhos, nós sermos cheios de seiva e de verdor, mostrando e apontando para a glória do nosso Deus. Mas qual é o objetivo desse florescer contínuo? Você deve florescer continuamente para anunciar que o Senhor é reto, que o Senhor é justo, para declarar que Ele é a nossa rocha e que nele não há injustiça nenhuma. É assim que ele termina este salmo. Ele diz: os justos na velhice darão ainda frutos e serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Esse é o seu objetivo enquanto servo de Deus. Você é uma planta plantada nos átrios do Senhor para anunciar as obras de Deus. O seu objetivo como planta que floresce como a palmeira, a sua resiliência como o cedro do Líbano, não tem outro propósito senão apontar para a glória de Cristo. É para isso que você vive, é para isso que Deus te criou, é para isso que Deus formou a igreja do Jardim Marilene, para exultar a sua beleza, para render graças, para dizer: Senhor, Tu és a nossa rocha e em Ti não há injustiça. Esse é o nosso propósito enquanto igreja, e esse é o nosso propósito enquanto pessoa, render glórias ao nome do nosso Deus. Meus amados e caros irmãos, vocês conhecem o segredo para um florescer contínuo. Vocês precisam estar plantados na casa do Senhor. E aqui é os átrios do nosso Deus. É aqui, na igreja, no convívio com outros irmãos, na comunhão dos santos. É aqui na comunhão dos santos que vocês encontram forças e energia para continuarem trabalhando em prol da obra do Senhor, para continuarem o legado que os nossos antepassados construíram aqui nesta igreja local, para continuar anunciando que o Senhor é reto e que Ele é a nossa rocha e que nele não há injustiça nenhuma. É por isso que nós devemos nos esforçar para congregar. É por isso que na carta aos Hebreus ele diz: não deixai-vos de congregar como é de costume de alguns de vós, porque é aqui que nós encontramos seiva. É aqui que nós encontramos a força que vem do nosso Deus para sermos como a palmeira do Oriente ou como o cedro do Líbano. Nós concluímos, meus irmãos, que o Senhor é a nossa rocha, portanto, devemos ser gratos, louvar ao nosso Deus por causa dos seus atributos, da sua misericórdia, da sua fidelidade, da sua justiça. Por causa dos seus poderosos feitos, nós devemos nos alegrar no Senhor. E ainda que os ímpios brotem sobre a terra, não temam, somente os justos florescerão por toda a eternidade.
que tal como a palmeira, o cedro do Líbano, tal como as flores vivas e vibrantes da quaresmeira, nós, membros da Igreja Presbiteriana do Jardim Marilene, possamos florescer perenemente nos átrios do Senhor, na presença do Altíssimo, e declarar que o Senhor é a nossa rocha, para dizer que Ele é quem sustenta a nossa igreja e que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, em o nome de Jesus. Deus seja louvado.